Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém. Oh, aleluia, eu já senti a presença de Deus aqui neste lugar. Vocês acabaram de louvar, diante dessa batalha, diante desse gigante, não é nada diante do Todo-Poderoso. Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Eu estou alegre, feliz por estar aqui. E Deus, Ele supre todas as nossas necessidades e também nos surpreende, amém? E o Senhor me surpreendeu, já vou testemunhar por quê. Eu quero aqui trazer a saudação do meu pastor, Cláudio, a sua esposa, Ledilce, e também o pastor Eduardo Guimarães, que nos indicou para estar aqui. E eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Euclides, da irmã Licinha. Eles foram um canal de bênção um dia, pastor Ali, na minha vida, acho que eles não lembram, mas eu não posso esquecer, eu tenho que ser grata ao pastor Ali pela comunicação, contato que esteve conosco, que Deus abençoe por tudo, e parabenizar essas mulheres lindas, maravilhosas. Vocês estão lindas aí, vocês são preciosas diante dos olhos do Pai, e vocês foram escolhidas para fazer a diferença. Porém, nós devemos escolher qual diferença nós queremos fazer. Agradeço ao meu esposo pelo apoio, pelo incentivo, por ser um amigo, um companheiro que Deus me deu. A gente, quando é jovem, a gente não ora muito, né, assim, mas as mães da gente, os pais, né, eles oram, e Deus ouviu a oração da minha mãe, me deu um esposo, um amigo, um companheiro. Hoje é um sogro, amigo, né, tem os genros ali como se fossem os filhos, os netos, temos 4 netos, uma de 13, um de 8 e uma de 3 anos, e agora o José Honorato Neto, né, colocaram o nome do avô, e é bem parecido com o avô, graças a Deus que é um avô bonito, né, lindo, que Jesus me deu, e o neto também é lindo, de 1 aninho e 2 meses, e o Senhor tem feito coisas grandiosas nas nossas vidas. Ah, irmã Rosenil, mas não tem luta? Temos desafios, mas aquele que fez a promessa para nós, que neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, como Ele venceu, nós também vencemos, é com Ele que nós estamos. E eu estou muito temente e com temor. Quando a gente ministra para eventos de empresa, a gente tem uma responsabilidade, mas quando a gente fala para a noiva do Cordeiro, a gente sente muito medo, porque é a menina dos olhos de Deus. E eu já, essa semana, e desde quando o irmão falou comigo, e eu comecei a esfolhear, parece que eu não achava nenhum versículo na Bíblia, e falando, Deus, o que eu vou falar? E essa semana eu preparei algo, mas Deus falou para mim, não é o que você preparou, é o que eu quero falar. Não é o que você quer falar e nem que alguém quer ouvir, é o que nós precisamos falar e o que nós precisamos ouvir. E eu comecei a escrever alguma coisa ali, e falando para Deus, mas eu sinto nesta noite aqui algo tão maravilhoso, e já vou aqui falar para os irmãos, nós vamos ler em Efésios, no capítulo 2 e 10, mas eu quero dizer para vocês, que o pastor Euclides, ele foi uma bênção na minha vida, tá, irmã Licinha? Foi uma bênção um dia na minha vida, no Jardim Nova Europa. Nós fomos, né, quando casamos, tínhamos um espírito empreendedor, e aí encontrei um marido também que tinha essa loucura, e eu era funcionária pública, passei em 6º lugar no estado de Rondônia, e resumindo, eu fui secretária de educação, e de repente ele começou a ter seu próprio negócio, e falou para mim, olha, o que você ganha aí nesse serviço, não dá para a gente pagar uma pessoa, e se você me ajudar aqui, você faz a contabilidade e tal. Ele me recrutando ali para a empresa dele, a mini empresa dele. E aí eu comecei a ajudar e vi que realmente eu ganhava mais. Eu fui lá pedir a rescisão. Eu só não apanhei dos meus pais naquele dia, porque eles tinham respeito, né? E eu também já estava maior, mas era a cultura de você estudar e ser concursado e ter sua estabilidade. Mas eu saí e fui trabalhar com ele.
E Deus assim foi cuidando da gente, foi fazendo algo. Só que aí a gente fez uma sociedade familiar que não foi muito sucinta, né? Também por falta de sabedoria, não tinha uma estrutura, não tinha uma gestão. Não é que as coisas davam tão errado, não. É porque nós não sabíamos mesmo gerir aquele negócio. Depois que eu fui entender que a gente não sabia fazer isso, né? A gente tinha muita vontade, mas a gente também não tinha conhecimento. E eu fiquei 8 anos fora do mercado. E nós voltamos, eu estava em Rondônia, como ele conhecia aqui Vinhedo, morava aqui, conhecia essa região, e nós mudamos para cá, para São Paulo, exatamente fomos congregar em Campinas, no Jardim Nova Europa. E eu fiquei 8 anos fora do mercado. Não é como hoje, se digita o seu CPF, digita tudo ali, já puxa tudo o seu currículo, já sabe de tudo. Quem sabia que era Rosenil, quem era José Honorato, eu era bancária, eu tinha toda a referência, mas tinha todo o conhecimento, mas não tinha uma referência, não tinha uma indicação. Ele trabalhou na GECI, também, né, na Gessilever. Quem sabia que era José Honorato e Rosenil 8 anos fora do mercado? Não é como hoje que você tem aí, puxa lá, já sabe tudo, né? Não tinha essa informação. E eu cheguei um dia e falei para o pastor, falei, amor, vou falar para o pastor, porque ele vai pelo menos orar para mim, ele vai me ajudar. E eu cheguei e falei para o senhor, pastor, o senhor não lembra, talvez, que é muitas pessoas, o senhor atende. Eu falei, pastor, estou com 2 filhas aqui, passando por necessidades, nós temos que escolher, sair daqui para o Parque Osiel, fui morar no Parque Osiel, porque nós tínhamos R$300, e ele falou para mim, amor, nós vamos pagar esse aluguel, e depois eu não sei. E não era porque meu marido não trabalha. Ele é uma pessoa trabalhador, não escorava, não esperava. E eu também pegava junto com ele até hoje. A gente é decidido para fazer o negócio. E aí ele falou para mim, mas eu fui na reunião de obreiro. A casa de Deus é lugar de bênção. Ele foi numa tarde, numa reunião de obreiro no Jardim Nova Europa, encontrou um irmão, meu esposo quase não fala, né? Imagina, ele está ali quietinho, mas ele fala bem. E aí ele falou assim, o irmão falou que lá eu posso negociar um barraquinho para nós, com vídeo, aquele videocassete, eu tenho um Fusca também, eu posso trocar, eu tenho uma TV, eu falei, amor, então não presta, porque um terreno aqui, em Campinas, você trocar por um videocassete, eu vou lá ver. E eu fui e falei, às vezes a gente conta os nossos projetos para as pessoas. Eu contei para uma pessoa que eu estava vendo isso, que ia dar certo. Ele falou assim, você não consegue ir, mas eu vou lá ver como que é. Eu falei, tá bom, eu vou trabalhar e você vai lá ver. E ele foi. E eu contei para aquela pessoa, ela falou assim, ixi, lá mata todos os dias, mata não sei quantos. Olha, é difícil. E realmente não era diferente não, do que ela me falou, não. E eu cheguei e falei para o pastor, pastor, eu sou professora, mas eu não tenho informação, eu não conheço os lugares, e o senhor me indicou algumas escolas de informática que tinha, a gente dava aula de técnicos comerciais, né? E o senhor me indicou o endereço de algumas escolas, e eu fui atrás delas, levei meu currículo, imprimi naquele dia 10 currículos. A minha cunhada também estava ali mudando para aquele lugar, eu era protética. Eu imprimi 10 e ela 10. E nós saímos de casa e falamos, enquanto nós não entregarmos esses 10 currículos, nós não vamos voltar. E quando nós chegamos à tarde, eu fui na Eurodata, Microcamp, todos os endereços que o senhor me falou, de escolas de informática, eu fui lá e entreguei. Quando nós chegamos em casa, o nosso BIP estava lotado de mensagens para a glória de Deus. E Deus abriu a porta para mim. E eu pude trabalhar, nós podemos assim se levantar. Deus abriu a porta para o meu esposo também de trabalho. E o Senhor Jesus, Ele cuida. E chegou dia ali e nós saímos do Nova Europa, porque nós não tínhamos condições de pagar aluguel. Mas lá no Parque Osiel, eu tive uma experiência. Deus me lapidou naquele lugar. Deus me deu vitória, mas para a glória de Jesus. Em momento algum, eu e meu esposo murmurava, reclamava. Às vezes eu falava assim, amor, Deus está falando que vai abrir porta, que isso é um vento, que está abençoando, e eu não vejo uma luz no fim do túnel. E ele falava para mim, acalma o seu coração. Se Deus falou que vai abrir porta, que vai cumprir, que vai fazer, Ele vai fazer.
E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, acalme o seu coração. Sabe por quê? Demorou-se 4 anos para Deus cumprir a promessa que Ele tinha feito na nossa vida, que ia abrir porta, que aquilo só era um vento, que as coisas viriam. E aconteceu, porque eu quero já profetizar para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aquele que prometeu, as promessas de Deus não tem prazo de validade. Quem falou para você? Aonde que está escrito na Bíblia que as promessas de Deus têm prazo de validade? Acalma o seu coração, tranquiliza, levanta os seus ombros aí, ergue a sua cabeça. Aquele que prometeu é fiel e Ele cumpre na sua vida. Eu passei naquele momento ali, um dia, meu esposo trabalhando, e foi vender algo, e saía, vendia. Eu vou resumir aqui para todo o processo que nós passamos. E um dia eu não contava para minha mãe, para o meu sogro, para ninguém. Nós contávamos para Jesus. E um dia na manhã com Deus, eu fui, sentei no cantinho com as minhas 2 filhas. E lá eu comecei a falar: Deus, o que eu vou dar para minhas filhas hoje? Porque durante 3 dias ele estava aguardando para receber um valor. E a pessoa falou para ele: seu Honorato, eu não vou conseguir pagar o senhor agora, só no final da outra semana. A minha mãe também, umas coisas que nós tínhamos deixados para vender em Rondônia, para receber lá, também falou para a gente: olha, filha, não consegui receber nada aqui. Tá bom, mãe, tá bom, Deus abençoe. E ali, durante 3 dias, eu servia leite para minhas filhas. As 2 tomavam mamadeira, só que eu não tinha mais trigo, não tinha bolacha, não tinha mais nada. Então haja leite, um período frio, e eu estava com pouco Nescau. E ali eu esquentava aquela água. O Nescau com água é gostoso, não é? É gostoso, mas quando você põe a quantidade certa. E eu tinha que pôr só um pouquinho ali. E eu orava nas 2 mamadeiras e falava: Senhor, coloca sabor de leite na mamadeira das minhas filhas. Oh Deus, sustenta minhas filhas. Senhor, sustenta. E ele saiu para fazer mais um bico para ver se conseguia algo. E eu fui para amanhã com Deus. Lugar para nós vencermos o gigante. A batalha é na igreja. Ah, eu não vou não, porque eu estou com luta. Para com isso. Lá você vai entrar em depressão, vai ficar doente e não alcançar a sua vitória. E sabe quem que faz isso? É o inimigo das nossas almas. Ele não quer que a gente venha para a gente ser renovado, ser fortalecido, ouvir a palavra, renovar a esperança, renovar a fé, a promessa que Deus fez para você. Mas louvamos a Deus porque você está aqui nesta noite e você vai sair com a sua vitória em nome de Jesus. E naquela manhã eu fui, sentei no cantinho, porque eu queria só eu orar ali para ninguém ouvir. Sabe quando você não sabe o que expressa, mas você não sabe se chora, o que você pede para o Pai, mas aí você tem que estar firmado na palavra, que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você, com gemido inexprimível. Eu só chorava naquele dia. E aí eu falei: Deus, eu já ouvi muitos testemunhos, que as pessoas receberam cesta, que receberam a providência. Senhor, nesta manhã eu preciso viver o meu milagre. Mas eu não estava falando assim não, eu só chorava. E ali, porque a minha filha, antes de nós sairmos, ela olhou para mim. Aqui hoje é psicóloga, eu tenho 2 filhas, uma é psicóloga pela bondade de Deus e a outra é advogada, toda serve ao Senhor, coopera na obra do Senhor. E uma falou para mim: mãe, esse mamá está tão ruim. Eu virei e comecei a chorar e falei: filha, mama a si mesmo, porque hoje Deus vai prover. Quando eu falei aquilo, eu pensei: meu Deus, vai prover da onde? Já sei que não vai entrar. Mas eu fui para os pés do Senhor. Deus me deu força para mim ir para a casa dele aquela manhã. E quando eu cheguei ali, eu falei: Senhor, hoje eu preciso da providência. Minhas filhas estão sem leite, não tenho mais biscoito, não tem trigo para fazer um bolinho. E o último óleo, o último arroz, o último franguinho, nós vamos fazer para o almoço. Deus, eu confio que o Senhor é a minha providência. E ali eu esqueci daquilo. Amanhã com Deus foi uma bênção. Esqueci dos problemas, esqueci que não tinha leite em casa, senti a presença de Deus. Terminando, voltei para casa, fiz o que eu tinha, fui deitar um pouco com elas, que estava muito frio. E logo meu esposo chegou também, comeu o que tinha ali.
E nós deitamos um pouco. Por volta das 14 horas, chegam familiares meus em casa, que 6 meses não ia ali, porque eles tinham medo de ir ali. O senhor sabe que era perigoso ali. Hoje que eu vejo o livramento que Deus me deu naquele lugar. Então, assim, era muito perigoso, e eles não iam lá visitar. E naquele dia, ela chegou lá e falou assim, olha, eu estava lá no Carrefour, esse sentido oposto aonde eu estava, mas eu senti de vir aqui trazer umas coisas para você. Primeira coisa que ela tira do carro, uma caixa de leite. Oh, aleluia! Eu não sei o que você precisa nesta noite, mas eu vim aqui declarar a vitória para a sua vida. Se você tem algo para acertar segunda-feira, eu não sei o que você precisa resolver lá na sua empresa. Esse projeto GPS, parabéns, pastor. O meu esposo falou parabéns, porque estão formando empresários dentro da casa de Deus. Vocês vão saber de gestão, vocês vão saber de administração, e vão entender também que o dono da sua empresa, o dono do seu negócio, o dono da sua família é Jesus. E Ele tem todo o controle em suas mãos. Oh, alábia sudera camaraias. É Ele que cuida da sua família, é Ele que cuida dos seus negócios. E Deus mandou declarar nesta noite. Eu vinha falando, eu estou assim sentindo muito temor, eu estou trêmula aqui. O Senhor está curando mulheres nesta noite emocionalmente. E com prova disso nós vamos ler em Efésios 2:10, na tradução linguagem de hoje. Eu gosto muito dessa tradução, mas você pode acompanhar na outra. Eu vou ler na linguagem de hoje. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Você crê assim? Em nossa união em Jesus Cristo, Ele nos criou, que fizemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Deus já preparou algo para mim e para você. Eu estava passando aquela situação, mas eu não sabia que Deus daria uma empresa para mim, que Deus me levaria em outros países, que Deus me tiraria de uma favela para morar num lugar melhor. Não é porque somos bons, não. É porque Deus escreveu a nossa história. Sabe quando? Desde que você estava no ventre da sua mãe. Tem um provérbio por aí que fala assim, Deus vai começar a escrever a sua história. Não, Deus já escreveu a nossa história, desde quando nós estávamos ali na madre da nossa mãe, desde quando nós fomos gerados, desde quando nascemos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus te escolheu para que você viva uma vida em abundância. Irmã Rosenil, mas e aí, não tem luta? Tem luta, porque se você não tem luta, não tem testemunho. Se eu não tivesse passado por esses momentos, como que eu iria testemunhar hoje para vocês? Mas o que eu estou dizendo aqui, que Deus cuidou, Deus velou, Deus sustentou, Deus foi providência, Deus foi o socorro bem presente na hora da angústia. Quantas vezes longe da minha mãe, longe do meu sogro, longe de todo mundo, eu e meu esposo, nós falávamos assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nesta noite, Deus está aqui renovando a esperança, renovando a sua fé, a sua confiança. Tenha sonhos, não deixa ninguém abafar, tampar esses sonhos que Deus fez para a sua vida. Irmã Rosenil, mas hoje eu tenho lá uma banca de pastel, hoje eu faço alguns tapetes, hoje eu faço algumas vendas. Não importa o tamanho do seu negócio, não importa o tamanho do seu empreendedorismo, o importante é que Deus está contigo e Ele vai fazer crescer, Ele vai fazer frutificar e prosperar. Porém, tem uma condição aqui, nesse testemunho que eu estou falando e também ministrando alguma coisa para vocês.
é que você é capacitado por Deus. Ele capacita você fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Deus capacita quem Ele escolhe. A partir de hoje, toma uma decisão de não ficar dizendo: ai, quem sou eu? Eu não sei gestão. Ai, eu não sei administrar. Ai, eu não sei disso. Hoje nós temos muitos recursos no YouTube. Procura ali comentarista ético, profissional sobre administração, sobre gestão, e também busque. Parabéns pelo pastor, pela pastora, pelos obreiros que aqui estão se dedicando a trazer esse GPS, ou seja, gerando profissionais e servos. Sabe por quê? Servir a Deus é a maior honra e a maior alegria que você pode ter. Quando eu li de novo que o pastor Ali tinha mandado para mim, e eu comentei com meu esposo, eu falei: olha, só que tem uma diferença. Nós devemos servir. Tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando glória a Ele. Ah, eu contribuí esse mês, nosso Deus, e agora? Ah, eu vou dar tanto. Eu tenho uma experiência para vocês contar, que é o testemunho do meu esposo, mas ele está ali, eu vou contar. O meu esposo, o pastor, tentou negociar com Deus umas 2 vezes. Um dia ele falou assim: estou dando, nós não tínhamos, nesse período que faliu, 8 anos nós ficamos lá, e depois, por quê? Não tinha uma contabilidade hoje, como você tem, tudo certinho, lançar, então a gente fazia muito livro-caixa, manual, e ele começou a fazer, e ele falou assim: olha, eu vou começar a dar o valor de uma freezer de 2 bocas, era o dízimo dele, e um dia deixou algo entrar no coração, do nada assim: eu acho que eu estou dando muito dízimo. E a nossa loja de móveis era tão lotada, mal dava para a gente passar. E vendia, e era entrega toda hora, tinha fábrica de estofado, tinha marcenaria, e de repente isso entrou no coração dele. Olha aqui que Deus não é que Deus é ruim, Ele fala assim para a gente: peraí, o que você acha que você é? Você acha que você está no comando de tudo, no controle de tudo? Não, é eu que cuido, é eu que velo, é eu que dou sabedoria, é eu que rejo os seus negócios. E de repente as coisas foi ficando difícil, e vendi promissórias, as promissórias foram aumentando, as pessoas vinham: seu Norato, eu só vou pagar metade esse mês, seu Norato, eu passei para avisar que esse mês eu não vou conseguir. Resultado, nós falimos. Enquanto esse homem dentro de um barraco ali, ele chorou, lançou aos pés do Senhor, falou: Deus, me perdoa, eu quero voltar a ser um dizimista. Porque, irmãos, eu estou dizendo isso, aqui está falando-se vários assuntos que a gente poderia abordar. O tema dessa reunião, dessas mulheres de valor. Qual o valor que você escolhe? Qual legado você está deixando? Qual legado como servo de Deus, íntegro para servir, com alegria, com satisfação? O que você está esperando? O que você está fazendo? Aquela gratidão que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito. O primeiro louvor falou isso de gratidão. E o que darei eu ao Senhor? E ali nós passamos por uma dificuldade, ele teve que se humilhar diante de Deus. Sabe por quê? Não é história minha, mas quando nós vamos orar para uma pessoa endemoniada que está possessa, é o quê? Jejum e oração. Rolo de maldição da dentro da nossa casa é com nosso dízimo. É assim. Então é bíblico o que eu estou dizendo para vocês. E nós vemos aqui, e eu quero declarar nesta noite para essas mulheres de valor, para essa igreja que está aqui buscando empreendedorismo. Isso que você está buscando aqui não é para status, não é para glória sua, mas é que você ajunte no reino de Deus. Eu e meu esposo, nós aprendemos em meio às lutas a não acumular tesouros na terra. Não é ter uma casa, 2 mansões. Sim, você pode ter conforto, não é pecado isso, mas também abrir a mão na obra de Deus. E tudo que fizermos é para a glória dele. O ser humano, ele gosta de mérito. O ser humano é algo nosso. Ele gosta de elogio, ele gosta de mérito. Quem que não gosta disso? Todos nós gostamos. Mas a oração que temos que fazer de coração: Senhor, que eu diminua e que teu nome seja exaltado.
E não se preocupe o que vão fazer com seus dízimos, com as suas ofertas. Faça o que você tem que fazer, que é entregar na casa do Senhor. E as demais coisas Ele vai fazer por você. Ah, irmã, mas eu não consigo. Como que eu vou ser uma mulher de valor? Falaram para mim que eu não era capaz, que eu não conseguia, que eu não sei ler, que eu não sabia estudar, que eu não sabia, que eu não ia prestar para nada. E aí, você está guardando isso para você? Mas eu vim declarar aqui Isaías 43:1 para a sua vida. Essa palavra que está lá em Isaías 43:1, ela foi declarada para o povo de Deus. Lembrando que eles eram testemunhos, que eles eram profetas e que eles eram escolhidos de Deus. Vamos ler junto em nome de Jesus? 43, versículo de número 1. Oh, aleluia! Eu sinto Deus curando aqui nesta noite. Enquanto eu estou ministrando aqui, Deus está curando, está apagando traumas do passado aí, palavras que feriram o seu coração, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai alcançar. Mas nesta noite eu vim dizer para você: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O versículo de número 2: quando passarem pelas águas, vai glorificando aí, estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Somente quem crê que o Senhor está contigo na adversidade, Ele está lá no seu lar trabalhando. Sabe aquele filho que você está trazendo para o joelho e parece que não tem solução? Tem sim, porque Deus prometeu que vai salvar a sua família. Um dia já usou pessoas para falar com você, e você agarra essa promessa, não deixa ela entrar debaixo do tapete, porque o Senhor te escolheu a sua família. Venha, nem que for arrastando, mas traga no joelho. Se não aguentar ficar ajoelhada, fica sentada, fica de pé, não sei como, mas venha aqui acreditando que Deus está trabalhando, que Deus está guerreando. Nesse momento a palavra de Deus me faz lembrar da mulher cananeia. A mulher cananeia, ela era gentia, ela não se preocupou de que nação ela era, de que povo que ela era. E nesta noite eu venho declarar aqui para mulheres que ficam pensando: mas eu nasci num lar pobre, num lar que não acreditava em Deus, num lar que nunca profetizava para mim palavras boas. Mas eu vim dizer aqui que aquele que te ama, que te escolheu e te capacita, Ele está aqui nesta noite dizendo para você: filha, filho, eu te escolhi. E você sabe ainda que todo o controle está nas mãos de Deus. Ele é dono do cofre, Ele é dono do Banco do Brasil, Ele é dono da Caixa, Ele pode todas as coisas, todo o poder está nas suas mãos. Deus pode usar alguém que tem para abençoar aqueles que não têm. Oh, alábia, sudera, camaraia. É essa irmã de vestido ali, xadrez de vermelho. Irmã, levante a sua mão. Você aí, irmã, nesta noite Deus está acalmando o teu coração. As promessas que o Senhor fez para a tua vida não tem prazo de validade. Quem prometeu é fiel. Chega lá na sua casa, ora no quarto, ora na cozinha, ora no banheiro, e o sangue de Jesus está aspergido nos umbrais da porta da tua casa. A vitória chegará. Oh, alami candalabachuri candaraia. Nesta noite Deus está curando aqui emocionais, traumas do passado. Ah, porque disseram para você palavras que não eram verdade e você acreditou. Mas hoje, em nome de Jesus, em nome do Todo-Poderoso, esses traumas do passado serão apagados e você sairá daqui renovada. Não é porque eu estou ministrando, não, é porque nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Ele tem todo o poder no céu, na terra, no mar, e Ele está aqui nesta noite. E eu quero dizer para vocês, nós trabalhamos com o projeto Mulheres que Sonham, que Realiza. Começamos com pouco, uma oficina
de 2, 3. E nesse projeto, Deus levantou mulheres que pareciam que o marido proferia para ela que ela não ia dirigir. Porque eles mudaram para um lugar que a garagem era assim, ela ia bater e sair lá do outro lado. Mulheres que vivem 20 anos, ainda vive 20 anos com o marido que usa droga. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando essa história, eu sei que está gravando, mas ela nos deu essa liberdade para contar, só não vou citar nome. É uma distribuidora nossa. Ela não pode ter nada de quilo dentro de casa. Obreiros, pastores, ela não pode ter nada dentro, porque se ela tiver pacote de arroz fechado, o marido vende. Os fios da casa, esse dia ela precisou mudar, porque o homem foi lá, viu que tinha arrancado todos os fios. E eu falei para ela, você pode? Ela falou, não sei fazer outra coisa, eu só sei fazer faxina. Eu também, depois que fiquei 8 anos fora do mercado, eu fui fazer faxina. Meu sogro chorou, falou assim, Ni, você era bancária, você era funcionária pública, agora você vai fazer faxina? Falei, seu João, eu preciso ajudar meu esposo. E minha mãe ensinou eu ser limpa, ser organizada. E eu fui fazer uma faxina. Trabalhar com dignidade não tem categoria, não tem escolha. Tem pessoas que ficam escolhendo, irmãos, parte para cima, vai para cima, confiando, mas não deixa ninguém roubar os seus sonhos, não. E eu fui lá, fiz aquela faxina, e aí meu esposo trabalhava e ia me buscar. E daí eu vinha poder de remédio, porque eu estava desacostumada com aquilo, com analgésico da dor do corpo. E eles gostaram, no outro dia me ligaram de novo. Olha, a faxineira não limpa geladeira e nem fogão. E você limpou a geladeira, limpou o fogão. Vê se ela pode voltar de novo. E eu fiquei vários tempos até o Senhor preparar a escola para mim voltar a trabalhar, providenciar o trabalho na minha área. E ali aquela mulher falou, só faço faxina. Contei a história para mim, ela falou, dona Rosenil, você já fez isso? Eu falei, já. E não tenho vergonha. Eu louvo ao Senhor porque Ele me capacitou, me deu força, me deu coragem para me ir e não ficar de braço cruzado ali passando necessidade em casa. E eu fui e falei para ela, hoje ela vende, a mulher vende, é uma bênção. Ela teve paciência para ser ensinada e nós tivemos paciência para ensinar ela. E nós temos uns produtos menores, pulseiras e tal, e ela só vendia esses menorzinhos. E eu falei, por que você só vende isso? Olha, o mesmo tempo que você tem para vender esse produto, que é de menor valor, com lucro bem pequeno, você tem um tempo para vender o outro. Por que só vende? Ai, porque eu acho que as pessoas não têm condições. Para de subestimar do jeito que você está, medir a situação do outro. Seja com autoridade, serva de Deus. Falei para ela, se arruma, vai na casa da vizinha, não como vizinha, mas como empreendedora, como mulher de Deus. E nós vamos estar orando para você. Fala do seu produto com entusiasmo, com autoridade, crendo quando você está falando, abrindo a sua boquinha ali, o Espírito Santo está trabalhando. Deus vai mandar o cliente certo, na hora certa, e você seja serva do Senhor e dizimista. Essa mulher, né, amor, hoje ela vende. Ela fala que não consegue vender aqueles outros menores. Ela vende o maior, porque Deus é que capacita, Deus que te escolheu. Oh, aleluia! Irmãos, quando a gente vai para algum lugar trazer uma palavra, a gente vai bem temeroso também, do jeito que os pastores também ficam para receber. Mas eu cheguei aqui neste lugar, eu senti tão bem, parece que eu estou na minha igreja ali em Campinas. E eu sinto a glória de Deus neste lugar. Oh, alábia, suri, candalabashuri, candará. Tem pessoas que pensaram de não vir aqui nesta noite. Ai, eu não vou. Estou cansada. Alguma objeção, eu não vou. Mas Deus te trouxe aqui para continuar escrevendo a sua história, que é de vitória, que é de vencedor, que é de guerreiro. E a sua história vai impactar outras vidas para a glória de Deus. Não guarda o testemunho só para você. E eu quero dizer aqui como Deus tem cuidado de nós. E não é coisas antigas, não. Essa semana, algo que aconteceu com meu esposo, deixa eu vou contar meu testemunho também. Essa semana, nós precisávamos pagar algo. E
desde a pandemia, toda essa situação vem se arrastando, não tem sido fácil. Mas o Senhor, em todos os momentos, tem cuidado, tem suprido. E aí, essa semana, ele estava preocupado, e ele, de madrugada, eu vi quando ele acordou, e ele colocou o rosto dele no chão, e falou para Deus, essa palavra assim: Deus, não deixa eu passar vexame, passar vergonha com meus compromissos. Senhor, estou fazendo a minha parte, supre a minha necessidade. Eu preciso honrar um compromisso hoje. E Deus supriu. No final da tarde, até eu falei, mas ai Jesus, poderia esperar até o final da tarde? A gente fica ansioso. No final da tarde, Deus supriu a nossa necessidade. E na quinta-feira nós fomos para o culto da vitória. E ali Ele deu esse testemunho para a glória de Deus. E eu quero dizer para você, mais uma vez, tudo que faça com amor. Faça para a glória dEle. Nada para status, nada disso. O ser humano gosta de ego, mas o servo de Deus gosta que o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado. A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor. E Ele será exaltado e louvado através da sua vida, da minha vida. E aqueles que ainda não servem ao Senhor, começarão a entender e dizendo, ali vai aquela mulher de Deus, ali vai aquele homem de Deus. E que sejamos íntegros, que tenhamos caráter no nosso negócio, na nossa atitude, no nosso agir, no nosso falar. Que não sejamos pegos de surpresa pela corrupção, por algo que não agrada ao Senhor. E como nós escolhemos ser? Deus falou um dia, não tem muitos dias, uma mensagem, Deus colocou no meu coração. Queremos deixar herança ou legado? A herança, você pode deixar uma bicicleta, ele tiver uma boa gestão, ele se transforma numa mansão, num belo carro, num belo negócio. Ou vice-versa, você deixa uma mansão, ele se transforma numa casa menor, num carro menor, numa bicicleta e acaba com tudo. Agora, legado é aquilo que você deixa, fica na memória dos seus netos, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus vizinhos. O que você quer deixar? O que você quer deixar? E não adianta fugir. Todos nós vamos deixar um legado. Mas como aquela mulher que ora, aquela mulher que mantém a fé, mesmo em lutas, mesmo com os desafios, a gente não pode desanimar. Ah, irmã Rosenil, mas então, todo momento você está assim? Não, tem dia que eu vou para o meu quarto, eu falo, Deus, eu preciso que a minha força seja renovada. No dia 23 de novembro, eu recebi um diagnóstico. Eu vinha passando desde agosto com alguns sintomas, mas achava que era cansaço e tal. E aí, quando chegou, resumindo, pediram para mim fazer uma biópsia. E quando pede biópsia, todo mundo assusta. As plaquetas estavam muito altas e elas não regrediam. Estava cada vez mais subindo. E aí, no dia 23 de novembro, eu recebi um diagnóstico. E nesse diagnóstico, eu até ia trazer hoje, eu tenho ele aqui comigo. Eu não trouxe, estava na outra bolsa, ia trazer para vocês, quem quiserem ver. Leucemia crônica maligna. E durante o dia eu saí de lá com a minha filha, fomos marcar os médicos, marcar para pegar a medicação e tal. Talvez eu teria que fazer um transplante, transfusão de sangue, ou, né, sabe lá Deus o que poderia acontecer. E a doutora falou para mim, olha, você vai tomar esse remédio, essa químio, começar essa químio, ela pode cair seu cabelo, você pode ter náusea, você pode ter tudo, falou tudo que eu podia ter. Na hora que ela falava, no meu pensamento eu repreendia, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, eu fui repreendendo. Eu tenho uma irmã especial, perdi meus pais, e eu tenho uma irmã especial que é um bebezão que eu cuido, de 50 anos, é o nosso bebezão. E aí eu comecei a chorar, falei, meu Deus, como que vai ficar a minha irmã? Minhas filhas têm um compromisso dela, tem tudo, e a minha irmã depende da gente para dar banho, dar comida, faz tudo. E aí, no dia 23, foi um desespero em casa. Quando eu cheguei em casa, durante o dia, na correria, marcando os exames, quando eu cheguei em casa, que a moça falou, vou agilizar aqui os seus pedidos, os seus medicamentos e tal.
porque você teve leucemia crônica maligna. Quando nós escutamos isso por telefone, a ficha caiu. Eu comecei a chorar, meu esposo, minhas filhas, meu genro vieram para casa e começamos a chorar, minha netinha. E aí ele falou, vou ligar para o pastor. Irmãos, às vezes o pastor, todo mundo sabe do seu problema, menos o pastor, menos a pastora, menos a dirigente do círculo de oração. Conte para quem é intercessor, para quem vai estar te ajudando. E naquela hora meu esposo falou, vou ligar para o pastor. Eu falei, amor, final de ano, eles estão preocupados. Ele falou, vou ligar, vou contar para ele. Ele ligou para o pastor chorando. O pastor fez uma oração por telefone, e ali parecia que passava aquela unção via telefone ali para mim. E quando terminou a oração, eu falei assim, amor, eu creio que eu recebi a minha cura. Oh, aleluia! E passado ali uns 15 minutos, o pastor chega em casa com a esposa dele. Toda quinta-feira nós dirigimos o culto da vitória. Meu esposo falou, pastor, não vou conseguir ir no culto hoje. Ele falou, tá bom, meu filho. Dali um pouco o pastor chegou em casa e veio orar conosco de novo. E ali eu já estava refeita, já estava bem. Meu esposo falou assim, amanhã chega a medicação, você não vai tomar antes que eu vou orar. Deus usou esse homem de uma forma que eu falei, meu Deus, o que é isso, Pai? Eu vi ali a fé, a confiança dele em Jesus. Ele pegou aquela medicação na mão e falou, nós vamos fazer o protocolo médico, mas eu repreendo toda ação contrária, porque a químio, ela mata as células doentes, mas mata as células boas também. E ali ele orou, irmãos, para a glória de Deus. Só no primeiro dia que meu estômago encheu, ficou muito inchado, mas nada de dor. Eu não tive nenhuma reação contrária. Não paramos nenhum dia. No dia 26 de novembro, eu ia ministrar em uma das congregações ali em Campinas. E aí as minhas filhas, mãe, você vai lá, você não vai cancelar? Eu falei, não vou cancelar, porque é muito ruim quando a gente tem alguém para vir trazer a palavra e na última hora o pregador não vai. É muito difícil, quem lidera trabalho passa por isso. Eu falei, eu vou. Deus vai comigo, a palavra que eu vou falar lá, o Senhor vai me sustentar. E naquele dia, quando eu cheguei naquela manhã, era o dia 26 de manhã, num congresso, as irmãs tinham programado para ouvir 3 testemunhos, e o primeiro testemunho era cura de câncer. Oh, aleluia! O segundo testemunho também, o terceiro também. O Norato só falava para mim, tá vendo? Deus já está falando com você. Eu creio, eu creio. E ele contou para o pastor Edivaldo, que é muito amigo nosso. Deus usou o pastor Edivaldo naquela manhã de uma maneira. Tem uma foto, e eu chorando igual uma criança que quer, sabe, uma chupeta, que quer uma massa. E eu chorando. E naquela manhã Deus confirmou a minha cura. Só que, irmãos, não parou por aí não. Eu não parei nenhum dia de trabalhar para a glória de Deus. Final de anos, tem encerramento na empresa, encerramento no trabalho. E nós tínhamos um congresso dia 11 de dezembro, que era a confraternização das irmãs do círculo de oração. Eu tomei a medicação injetável de manhã. E eu falei, Deus, eu preciso honrar esse compromisso, não posso deixar essas mulheres na mão. Tomei aquela medicação, a minha família toda preocupada comigo. E eu lá, quando foi à noite, eu estava ali. Irmãos, eu levantei cedo, fui para a clínica, tomei a medicação. Eu estou dizendo isso não é porque eu sou forte, não. É porque Jesus cuidou de mim. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você crê que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua fortaleza, que Ele é o seu socorro bem presente na angústia? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ah, mas Jesus curava no passado, Ele continua curando agora, porque Ele não mudou. Ah, Jesus salvava, Ele continua salvando. Jesus batizava com o Espírito Santo, Ele continua batizando. Ah, lacambassuri candalabacheia. Ele está alegrando o coração aqui, Ele está curando nesta noite, Ele está dando livramento para a sua família. Não se preocupe, Deus tem ouvido as suas orações, porque Deus também trabalha no silêncio. Essa irmã de óculos aqui do lado dessa irmã de primeiro, segundo, terceiro, quarto, você, irmã de óculos aqui, dá um sinal. Você, essa aí mesmo, você. Jesus está trabalhando em seu favor, tá?
Creia, Ele está dando a resposta da sua oração. Você chegou aqui hoje preocupada, não foi? Você estava pensando até assim, será que eu vou? Não estou com tanto ânimo para vir, mas Deus te trouxe aqui nesta noite, Alabaçude Camaraia, e muito em breve você vai receber a vitória. Conte, seja grata, e quando você estiver testemunhando para a glória de Deus, vidas serão edificadas através do seu testemunho. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor, agradeça a Ele. Enquanto eu estou entregando essa mensagem para a irmã, Deus está trabalhando na nave da igreja, Deus está trabalhando aqui nessa orquestra. Vocês tocarão com muito mais entusiasmo que tocou hoje, e quando vocês tocarem nesses instrumentos, subirá o trono de Deus, e vidas serão impactadas através do louvor dessa orquestra. Oh, alábia sudeira camaraia, alicanda labachuri candaraia. E no dia 11 de dezembro tivemos um evento ali maravilhoso, e sabe o que aconteceu? Jesus curou uma irmã naquele dia. Aquela irmã estava também passando por um processo de diagnóstico, ela não podia tomar nada com cor, era só um líquido branco. Aquela mesa de buffet tão linda, tão maravilhosa, e eu disse para ela: irmã Késia, Deus vai honrar seu propósito, porque você veio na confraternização e não vai comer nada. Ela só tomava água e tinha um suquinho de limão lá, que era o branquinho sem açúcar, que ela podia tomar. E ela estava com muita hemorragia, estava com diagnóstico também muito feio, mas o Senhor Jesus curou ela. Na primeira reunião de 2024, Jesus curou. Até então as irmãs não sabiam que eu tinha tido esse diagnóstico, e quando eu contei para aquelas mulheres, elas: irmã Rosenil, como você está aqui? Irmãos, quando terminou aquela confraternização, nós saímos dali, daquele lugar, era quase meia-noite, né amor? Quase meia-noite, e eu com todo o pique, com toda a energia, com todo o renovo, porque vem de Deus para a minha vida. Mas eu quero dizer para vocês uma experiência que eu vivi. Na primeira semana que eu comecei a tomar químio, eu estava em casa normal, e eu fui tomar banho debaixo do meu chuveiro, com o chuveiro ligado. Eu senti como duas mãos colocassem assim em mim, mas não era a mão de Deus, não. Aquela voz estranha falou para mim assim: você não está bem, você precisa deitar, você está doente, você está muito mal. E eu, na hora, Deus me deu discernimento. E eu falei: essa voz não é do meu Deus. E eu me desfiz, literalmente, assim, desfiz. E eu, na hora, eu falei: essa voz não é do meu Deus. E eu peguei e falei assim: Senhor, eu ministro que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Com o chuveiro ligado, eu continuei orando e fazendo essa oração. Senhor, e agora eu coloco a mão sobre mim e digo: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ó Satanás, tu não tem poder para fazer isso comigo não, porque eu sou tua. Só quando o Senhor permitir que essas coisas vão acontecer, ainda não é a hora. E eu creio na minha cura, no meu milagre. Na mesma hora, para a glória de Deus, eu vi que o meu corpo se refez novamente. Oh, aleluia! Não deixe o inimigo jogar seta na sua mente, no seu coração, jogar armadilhas contra a sua vida, contra o seu negócio, contra o seu lar, contra a sua família. Quem falou que não vai libertar o seu filho? Quem falou que seu filho não vai ser liberto? Que seu esposo não vai ser salvo? Jesus falou isso para você? Não. Então não acredita em profecias que não é de Deus. Aquele que prometeu é fiel. Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai resgatar, Ele transforma, Ele liberta, Ele renova.
E eu contei para minha filha, que é psicóloga, falei para ela, falou assim, mãe, você tem a mente boa. Eu falei, minha filha, você não está entendendo, não é a minha mente não, foi Deus que me ajudou, porque se eu não tivesse esse discernimento, eu tinha, do jeito que eu fiquei, eu ia para a cama, porque eu fiquei mal. E naquela hora eu se refiz para a glória de Deus. E ainda para finalizar, eu sei que eu já não quero ser cansativo, mas é tantas coisas que Deus fez nas nossas vidas. Hoje, nós vindo para cá, e Deus fez tantas coisas na nossa vida. Nós estávamos ali no hotel, muito obrigado, viu, pastor Ali, organizou um hotel para a gente ficar lá. Cadê? Quem que é o pastor? O Ali? Quem que é? O Ali? Lá, que sempre nos recebeu, e no WhatsApp ali, e lá nós falamos para Deus, nós aqui fazendo a obra do Senhor, e Deus cuidando dos nossos negócios. Deus resolvendo. Não se preocupe quando você vem para a casa de Deus. O Espírito Santo está insistindo muito aqui sobre isso. Pessoas que chegaram aqui preocupadas, mas não se preocupe, enquanto você está aqui, adorando o Senhor, Ele está lá cuidando, Ele está lá trabalhando. Deus está falando aqui com muitas pessoas, em particular com algumas, mas com muitas pessoas, porque Deus te ama. E ainda, para resumir, no primeiro dia que eu fui lavar meu cabelo, eu senti muito medo. Falei, Deus, mas o Senhor é comigo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu estou dizendo isso, irmãs, cada processo que nós temos que passar confiante no Senhor. Ore. Os discípulos que estavam com Jesus, eles falaram, Senhor, acrescenta a nossa fé. O dia que você estiver desanimado, o dia que você estiver triste, o dia que você estiver angustiado, vai na frente do seu espelho e faça isso. Eu faço isso, eu sou humana como vocês. Deus, eu estou triste, eu estou preocupada. Deus, a tua palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Oh, Senhor, não é algumas ansiedades, é todas. Pai, eu estou lançando aqui, Senhor, eu preciso de resolver isso, eu preciso de fazer isso, eu preciso de falar com o colaborador, precisamos falar com o fornecedor, ou precisamos resolver algo também na igreja. Senhor, o que eu vou fazer? Me ajuda. Dali um pouco a gente levanta, seca os olhos, né? Tudo ali, e a gente já tem, eu e meu esposo, a gente se comunica bastante, a gente fala assim, já sei o que eu vou falar, já sei como que nós vamos fazer. Outra hora a gente fala assim, acalmar, esperar. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. O silêncio de Deus é resposta. Oh, alábia sude camaracheia. Irmã, você que está aí de rosa, com vestidinho listrado, Deus trabalha no silêncio, viu? Você tem perguntado para Deus, Senhor, até quando eu vou esperar? Deus está trabalhando. Aí quando revelar, vai ser assim, olha, maravilhoso, porque tem muitas das vezes que a gente não está preparado ainda para receber aquele final de processo. Todo processo tem começo, meio e fim, e nenhuma luta é para sempre, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor é contigo, para cada dia. Levante, bate os seus pés ali, e diz assim, o Senhor tem palavra para mim, não temas Maria, não temas Licinha, não temas Eucrides, não temas, o Senhor é contigo, e Ele dá vitória, Ele dá direcionamento, Ele dá sabedoria, quando nós temos que calar, como nós temos que falar, quando nós temos que posicionar, Ele nos dá direção. Nessa noite, que Deus abençoe cada um de vocês, e em uma outra oportunidade, se for permissão do Senhor, eu contarei outros testemunhos. Jesus já curou a minha filha mais velha do coração, pelos médicos não tinha mais jeito. Jesus curou a minha filha mais nova, que é advogada, ela não podia gerar, fez todos os tratamentos, deu 99,9% que não podia gerar, mas tem 2 filhos, para a glória de Deus, para a glória de Deus. O Senhor é lindo, Ele é maravilhoso, e muitas coisas o Senhor tem feito na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos irmãos aonde nós congregamos, curas e milagres, e aqui não é diferente. Irmãs, não desanime, eu vou dizer algo para vocês, não é algo emocional, como que eu falo?
de sensação, nada disso não. É algo que é real. Levanta os seus ombros, faça assim comigo. Toda a igreja, faça assim, levanta os seus ombros. Não fica assim cabisbaixo não. Não fica assim encolhida não. Levanta. Você foi escolhida para ser embaixadores do reino. Embaixadora, embaixadores do reino. Você já viu como que o militar anda? Como que o embaixador anda? Reto, cabeça erguida, ombros erguidos. É assim que você precisa estar diante de Deus, diante desse mundo, diante dos seus vizinhos, diante da sua família. Não escute aqueles que falam que você não tem jeito. Você vai querer montar alguma coisa para você? O que é isso? Você não sabe, você não tem dinheiro. E eles não sabem que você é filha do dono do mundo. Oh, aleluia. Deus nos surpreendeu e me surpreende, eu e meu esposo, a cada dia. A cada dia. Pode dar uma palavra. Depois nós oramos. Vou sentar um pouquinho ali. Vamos falar 5 minutos. Irmãos, eu sei que já 9 horas, né? Mas só para me falar. Olha, eu quero entregar tudo que Deus mandou. Um dia eu estava com uma conta muito alta. Às vezes a gente erra também porque a gente não sabe também ser gestor. Eu faço um treinamento de gestão financeira e eu falo esses detalhes, mas aqui só vou falar o testemunho. E a gente erra, né? Compra o que não deve, faz o que não deve e não tem planejamento, a palavra certa. E aí um dia nós estávamos com uma conta alta e a gente tinha planejado. E estava tendo uma greve muito grande lá em Rondônia dos bancos. E nós vendíamos colchão com infravermelho. O primeiro 1 milhão que nós fizemos, para a glória de Deus, foi com venda de colchão. A gente não sabia vender, não tinha tanto treinamento como hoje tem no YouTube, mas a gente partiu para cima e falava do nosso jeito, orava antes de sair, Deus abençoava e fechava, né? E aí, quando nós vendíamos no consignado e tinha que receber ordem de pagamento. E quando ficou ali mais de 30 dias aqueles bancos com greve. Geralmente as greves não demoram tanto, mas aquele período demorou. E aí nós tínhamos os cheques que a gente pagava, né, os fornecedores ali e também os distribuidores. E aí eu falei, amor, dia 5 eu preciso pagar a faculdade das meninas. Ele vai dar certo, você vai. Ele é bem calmo assim, né? E aí eu falei assim, você não está entendendo, se eu não pagar dia 5, quem paga a faculdade aqui sabe, né? Se não paga dia 5, quase tromba o valor. Ele falou assim, não está entendendo. E dia 6 nós temos um cheque, assim, para cair. E ele falou assim, Deus vai prover. Falei, mas você não está entendendo das coisas? E eu vou receber a visita, aí eu queria trocar minha geladeira, ia receber a nossa família daqui que ia para lá. Ele falou assim, Deus vai dar, fique em paz. E aí eu fiquei orando, falei, Senhor, não posso passar vergonha com isso, eu preciso e tal. E ele falou assim, fala o seguinte, amanhã você vai lá para a porta do banco e você vai ver, na hora que liberar a greve, você me avisa que eu trago os clientes mais próximos para receber. E nós oramos, eu estou contando isso, mas só Deus sabe quanto que a gente chorou e ficou ansioso ali. E naquele dia, 10 da manhã, eu já liguei para ele, olha, o banco abriu, traz os clientes mais próximos. Deus proveu para mim comprar a geladeira, supriu a minha necessidade, ainda me surpreendeu, para mim pagar a faculdade das meninas e cobrir o cheque, tirei o dízimo e ainda sobrou R$167. Nessa noite aqui, Deus está visitando o seu lar, visitando as suas finanças. Ele vai prover, Ele cuida. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos felizes de conhecer aqui Pindamonhangaba, pastor Euclides, que já é um conhecido nosso, a todos esses obreiros, essas irmãs abençoadas. Quero parabenizar vocês pelo Dia Internacional das Mulheres e parabenizar o pastor Euclides por essa decisão de fazer de muitos servos do Senhor, empreendedor. Quantos aqui têm sonhos? Deus pode realizar seus sonhos. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Eu quero dizer aos irmãos que uma certa feita eu estava numa dificuldade muito grande, situação que os irmãos têm um entendimento, tinha que vender o almoço para comprar a janta. Difícil, né? Ia para a igreja a pé com 2 crianças pequenas, alguém sempre me levava.
em casa, e a gente já está até com vergonha, porque ficar assim, né, sendo muito dependente da pessoa, né? Então aquela irmã olhou para mim e falou: irmão, Deus me mostra você com um aparelho no ombro administrando muitas pessoas. Eu não sei se é o lado espiritual ou se é o lado material. Eu falei: que seja feito a vontade do Senhor. Depois de 20 anos, meu sogro morreu com diabetes, a minha sogra também morreu com diabetes, e a minha esposa já estava com diabetes muito alta, e a gente começamos a estudar sobre um aparelho para que pudesse abaixar essa diabetes, para que pudesse controlar. E descobrimos que no Japão eles controlavam a saúde das pessoas através de uma água, mas uma água que tem as 5 condutividades, uma água que tem um diferencial. E nós fomos estudar sobre isso aí e descobrimos um aparelho que fez uma revolução e vem melhorando a saúde das pessoas. Eu quero ser bem sucinto por causa do horário, mas quero dizer aos irmãos que nós estamos há 10 anos no mercado. Hoje nós temos a fábrica, né, em Campinas, temos centro de distribuição em Rio Branco do Acre, temos centro de distribuição em Cacoal, Rondônia, Cuiabá, temos lá em Paruapebas também no Pará. Eu estou falando isso para os irmãos, modesta parte, não para que possa vir me engrandecer, mas que eu devo engrandecer ao nome do Senhor Jesus. E eu sei que muitos de vocês têm sonhos, e eu quero contar aqui uma experiência. Um pastor de Rondônia, de Cacoal, chegou para uma irmã e falou: irmã, a senhora poder fazer visitar as irmãs. Falou: irmão, eu faço pão, e esse pão meu está tão difícil para crescer, eu tenho que estar esperando e tal, que eu vendo pão. Falou: irmã, faz o pão, cobre o pão e vai fazer 2 visitas, e você vai ver que Deus vai te honrar você. E ela foi e fez isso, aquilo que o pastor falou, aconselhou ela, e quando ela voltou o pão estava grande, estava bonito. Ela assou o pão, vendeu tudo e começou ali também, além dela visitar as pessoas, as irmãs e pessoas, começou também a ganhar almas para Jesus. Lá em Campinas também tem um irmão, ele foi no Ceasa, comprou muito coco da Bahia, e levou para a casa dele, descascou aqueles cocos, bateu lá no liquidificador, fez umas cocadas lá, arrumou os meninos para sair vender, os meninos não veio. E aí ele saía com aquela bandeja cheia de doce de coco. Quando ele via uma pessoa, ele voltava para dentro com vergonha. Ele falou: mas não tem jeito, eu estou com esse monte de doce de coco aqui, eu tenho que dar um jeito. Aí foi lá para o terminal Ouro Verde, e de repente ele vendeu tudo aqueles doces, foi na casa dele, pegou mais, e dentro de pouco tempo ele já tinha comprado 2 pontos de camelô ali em Campinas, e conseguiu construir uma casa muito grande, muito bonita, foi muito bem sucedido. E assim também como Deus me abençoou, e nós começamos com o nosso negócio ali em Rondônia, na cidade de Cacoal, fomos indo para outra cidade, Porto Velho, fomos para o Acre, e hoje nós estamos em Campinas, porque nós temos produtos, trabalhamos também com produtos importados nos nossos purificadores, trabalhamos com colchões magnéticos, nós temos, através dos nossos produtos, temos ajudado muitas pessoas a melhorarem a sua saúde, e também a saúde do bolso de muitas pessoas. Talvez você tenha um sonho, talvez você tenha lá no fundo da sua casa um quintal parado. Meu irmão, procura uma horta ali, vê na internet, procura o sistema ali. Hoje tudo muito prático para te ensinar você como você vai fazer. Um pé de alface ou um pé de rúcula hoje é 4, 5 reais. Você vai construir, vai conseguir fazer o meio de você estar sobrevivendo e também dando sustento para a sua família. Talvez você vai fazer o pão hoje, farinha aí hoje está menos de 3 reais, tem lugar que está menos de 3 reais um pacote de farinha, e você vai conseguir fazer o pão, vai vender um pão caseiro, você vai ganhar o seu dinheiro, vai sustentar a sua família, e muitos outros negócios grandes que tem por aí, começaram pequeno. Então se você tem sonho, ora ao Senhor, honra o Senhor, e eu acredito que assim como Deus tem nos honrado, o Senhor tem nos abençoado, não é porque nós somos merecedores, é porque a misericórdia do Senhor é grande para os seus filhos, e com certeza as bênçãos do Senhor é na vida dos servos do Senhor, aquele que é obediente, que serve ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Assim como o Senhor também abençoa os ímpios lá fora, Ele abençoa os seus filhos.
Não precisa você ir lá no banco, fazer empréstimo. Não, começa pequeno. E Deus vai fazer de você um grande empresário. Vai fazer de você um grande empreendedor. E as bênçãos do Senhor serão grandes na sua vida. E eu acredito que muitos serão abençoados. Vai em frente, levanta cedo. Se você tem café para tomar, você toma. Se não tem, agradeça a Deus. Porque com Deus é o seguinte, meu irmão: ou Ele mata a fome do camarada, ou Ele dá comida para o camarada, ou Ele mata a fome do camarada, e o camarada será abençoado por Deus. E assim como Deus tem nos abençoado, Ele também vai abençoar. Vocês têm um pastor aqui que é uma bênção, o pastor Euclides. Nós já fomos agraciados pelas indicações dele na vida da minha esposa, na vida da minha família. Hoje, graças a Deus, temos uma família abençoada. Tem 2 filhas, como minha esposa já contou aqui. Uma é psicóloga, outra é advogada. Os 2 genros meus também trabalham na empresa. Todos os 2 é diácono da igreja. E nós também cooperamos na obra do Senhor. Minha esposa coopera como dirigente do círculo de oração. E eu, como presbítero ali, também dirijo uns cultos de quinta-feira. Mas eu quero dizer para vocês que as bênçãos do Senhor é sobre a sua igreja, é sobre os seus filhos. E eu quero que neste momento nós vamos fazer uma oração a Deus a favor de cada um de vocês aqui nesta noite. Vamos nos colocar de pé. Quantos creem que o Senhor Jesus está com a mão estendida para abençoar os seus filhos nesta noite? Glória a Deus. Se os irmãos querem vir aqui na frente para receber a oração, pode vir aqui na frente e nós vamos orar. Os irmãos querem vir à frente. Se os irmãos também não quiserem vir à frente, não tem problema. Nós estamos dentro do átrio do Senhor e nós vamos orar. Está vindo aqui a nossa irmã e nós vamos orar, minha irmã. Confia. É muito simples de entender. Deus revelou a você que chegou a sua vez. Então sai do seu lugar. Pode vir com tranquilidade. Glória a Deus. Pode Tenha vir. fé, Isso, meu irmão. isso. Pode Tenha vir, fé. pode vir. Você não precisa contar nada para ninguém. Você vai contar para Deus. Isso, e depois meus você irmãos. só vai contar o resultado que Deus lhe deu. Pode vir, em nome de Jesus. E quando você Em nome de receber uma Jesus, bênção do isso, Senhor, vem. meus irmãos, Pode vir. testemunha. Todas vocês. Quero mudar minha vida. Quero ir para outro patamar. Não é verdade? Sim, meu Deus. E não é pecado, irmão. Não. É, Jesus. Glória a Deus. Vamos acreditar. Os nossos irmãos têm uma experiência, têm vida com Deus. E eu Confia, queria irmãos, confia exatamente no isso. Senhor. A fé honra a Deus. E você, com a sua fé, Deus vai te honrar nos seus compromissos, naquilo que você está projetando. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço, Jesus, por tuas bênçãos em nossas vidas, por estar aqui na congregação aqui, Senhor, nesta cidade, aonde tem muitos dos teus filhos aqui, obreiros e irmãs. Senhor, tu sabes e conhece as necessidades de cada um de nós. Tu sabes os sonhos das tuas filhas, dos teus servos aqui, meu Pai. Oh, Senhor, aqueles que têm sonhos, Senhor, de ser empreendedor, Senhor, para a honra e a glória do teu nome, Jesus. Eu sei que sou pequeno, sou fraco, mas tu, Senhor, é grande. Tu és forte, tu és poderoso. Tu és aquele que levanta da cinza, levanta do pó, para que esta cidade venha saber que este povo é um povo que serve ao Senhor, e nós confiamos no teu poder. Estende as tuas mãos, Jesus. Vai repreendendo todo o mal. No teu nome há poder, Jesus. Vai tirando todo o rolo de maldição. Senhor, vai abençoando os teus servos que são dizimistas, que são ofertantes na tua casa. Senhor, honra a fé de cada um dos teus filhos, eu te peço, meu Pai. Oh, Senhor, com muita humildade nós estamos aqui pedindo, Jesus, abençoa de forma grande, de forma especial, meu Pai querido. Oh, papai, sei com a tua igreja, sei com os teus filhos,
Senhor, manifesta a tua glória, Senhor. Aqueles que estiverem enfermos também, Senhor, da saúde, vai, Senhor, repreendendo toda a força do mal. Senhor, aqueles que estão com a mente travada, abre a mente dos teus filhos, Senhor. Dá, Senhor, uma luz para cada um, que eles possam entender que tu és o Salvador, que tu és o grande, que tu és aquele que pode todas as coisas. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tuas ricas e copiosas bênçãos na vida de cada um dos teus filhos nesta noite. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Senhor. Assim como estamos, vamos aplaudir ao Senhor pelos novos empreendedores. Estão nascendo. Nós não estamos enxergando, mas nós estamos acreditando. Não vamos sair do lugar. Um instante. Quero pedir oração em favor da Ana Lúcia, do pastor Zé Antônio. A sua pressão caiu muito e insistiu assim. Ele levou para exame. Irmã Ana Lúcia. Quero convidar a irmã Licinha para entregar uma lembrança para a nossa preletora, Rosenil. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus te abençoe, Rosenil. Deus te abençoe, Honorato. Vocês convidam para esse casal voltar? Pronto, estão convidados. Vamos agradecer. Senhor nosso Deus, despede os teus filhos na tua paz. A todos abençoe, acompanhe, que a tua bondade, tua prosperidade, a saúde, sobretudo, esteja na vida de cada um, no lar de cada um, no trabalho, no empreendimento de cada um, no sonho de cada um. Ajude-nos, Senhor, que não falte os recursos materiais e de toda a ordem para realizar estes sonhos. Assim pedimos, Eterno, guarda na viagem este casal, que retorna agora mesmo para Campinas. Protege e livra. Nós te pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Dê um abraço na sua irmã, no seu irmão. Deus a todos abençoe. Próximo encontro, 5 de abril. Para aumentar as suas vendas, venha acompanhar a aula com os representantes do Sebrae. 5 de abril.